Sabe, a gente vive hoje um momento de caos digital absoluto. Pensa na rotina de quase todo mundo hoje em dia. A gente acorda, pega o celular, abre os aplicativos de mensagens e bum! Imediatamente, a gente é recebido por uma verdadeira avalanche de links, aqueles áudios encaminhados, manchetes super alarmantes, imagens chocantes. É um bombardeio diário. Uma quantidade insana de informações piscando nas nossas telas sem parar. E a linha que separa o que é realidade do que é pura invenção parece que está cada vez mais invisível, né? Muitas vezes a sensação é de que a gente está navegando no escuro, tentando separar os fatos da ficção usando só a nossa intuição. Mas olha só que interessante. A verdade surpreendente é que a força esmagadora da desinformação não é só um mistério da mente humana ou um mero acidente da internet de hoje. Não mesmo. Existe uma estrutura profunda, exata e totalmente previsível por trás de tudo isso. O que a gente vai descobrir hoje, ao longo dessa nossa exploração detalhada, é que o pensamento matemático é, de fato, a nossa defesa suprema contra esse engano digital. Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. É um prazer imenso ter a companhia de todo mundo para essa nossa exploração de hoje. Pelos próximos minutos, a gente vai embarcar numa jornada muito bacana, expansiva e rigorosa para desvendar aquelas engrenagens ocultas da desinformação. A ideia aqui é deixar um pouco de lado aquele ruído superficial das redes sociais e usar uma lente muito mais cristalina, a lente da matemática, para entender de verdade a arquitetura por trás disso tudo. Sabe, quando a gente fala que tem uma questão estrutural aí, quer dizer que não é só sobre pessoas cometendo errinhos de julgamento. A gente está falando da própria matemática, de como os nós se conectam numa rede gigantesca, de como a informação é processada, mastigada e transmitida para frente. A gente vai entender exatamente como as mentiras viajam, o motivo delas serem tão irresistíveis para o nosso cérebro e, o mais importante de tudo, como é perfeitamente possível construir uma verdadeira imunidade duradoura contra elas usando a lógica pura. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto, dividido em 5 etapas. A gente vai passar por 1. A anatomia da desinformação. 2. A matemática do contágio viral. 3. A inteligência artificial no combate. 4. As mentiras ocultas em gráficos. E, fechando com chave de ouro, 5. O poder do senso crítico. Então vamos lá. Parte 1. A anatomia da desinformação. É aqui que a gente entende a base, a estrutura de todo esse caos. A gente sempre esbarra naquelas manchetes completamente absurdas nos grupos de família, tipo extraterrestres lotam quiosque na praia de Copacabana. E o sucesso estrondoso desse tipo de história não é nenhum acidente, e muito menos mera ingenuidade coletiva. Dá uma olhada nesse número absurdo. 100 mil. A matemática por trás da circulação nas redes sociais é um negócio meio assustador. Quando a gente analisa as grandes cascatas de informações na internet, os dados mostram que o topo de 1% das notícias falsas atinge, brincando, entre 1.000 e 100 mil pessoas num tempo recorde. Enquanto isso, a verdade, aqueles fatos que foram comprovados, bem explicados, raramente alcançam sequer 1.000 indivíduos na mesma janela de tempo. Vamos parar um segundinho só para absorver a gravidade desse desequilíbrio. A mentira tem uma vantagem matemática tremenda. E por que isso acontece? Porque a verdade tem atrito. A verdade exige nuances, ela pede uma leitura muito mais cuidadosa, pede checagem. E convenhamos, muitas vezes ela é bem menos emocionante. Já a falsidade, por outro lado, desliza pelas redes sem resistência nenhuma, justamente porque foi projetada puramente para chocar. E a grande razão para esse desequilíbrio devastador está na própria mecânica da informação. A diferença entre a engenharia de uma notícia real e a de uma notícia falsa é algo fascinante do ponto de vista analítico. As falsidades não são escritas com o objetivo de informar ninguém. Elas são meticulosamente arquitetadas para manipular os nossos apelos emocionais mais primários. Elas querem invocar raiva imediata, um medo profundo ou aquele choque que paralisa a gente. E é exatamente aqui que entra o componente algorítmico da coisa. A estrutura das redes sociais, onde a gente passa horas e horas do nosso dia, é movida exclusivamente por uma métrica principal: engajamento. O algoritmo não tem uma bússola moral para saber o que é verdade ou o que é mentira. Ele só sabe ler os dados de interação. Ele quer saber o que gera curtida, o que gera comentário, o que faz as pessoas colarem os olhos na tela e não soltarem mais. Tragicamente, a matemática dessas redes favorece de forma esmagadora esse conteúdo sensacionalista em vez do bom senso. E isso acaba impulsionando a mentira para milhares de feeds de uma forma infinitamente mais rápida e muito mais longe do que qualquer correção de fatos conseguiria ir. Seguindo em frente, vamos para a parte 2, a matemática do contágio viral. Vamos ver como essas redes realmente se comportam na prática.
A forma como a informação viaja pelo nosso ambiente digital não tem nada de aleatória. Muito pelo contrário. Ela espelha com uma perfeição incrível os fenômenos biológicos de uma epidemia real. A propagação desse engano digital pode ser calculada e até prevista com uma precisão impressionante. Para entender isso melhor, a gente recorre aos chamados modelos baseados em agentes. Imagina uma simulação matemática gigantesca, tipo o mapa noturno de um país visto lá do espaço, sabe? Onde cada usuário da rede social é um pontinho luminoso, ou um nó. Cada um desses pontinhos está conectado a dezenas ou centenas de outros pontinhos através de umas linhas invisíveis, que seriam os amigos ou os seguidores. Se uma pessoa é infectada por uma notícia falsa, o pontinho dela muda de cor na simulação. Na hora que ela aperta o botão de compartilhar, a infecção corre por essas linhas e atinge os contatos diretos. É literalmente a mesma matemática de um vírus biológico se espalhando através de um simples aperto de mão numa comunidade superlotada. Se uma pessoa infectada aperta a mão de 10 pessoas e essas 10 apertam a mão de mais 10, a gente tem aí um crescimento exponencial clássico. Esse modelo revela pra gente que a topologia da rede, ou seja, a estrutura exata de quem conhece quem, é o que dita de verdade a velocidade avassaladora desse contágio. Mas aí surge uma questão fundamental para a gente amarrar esse raciocínio todo. O que acontece quando a gente junta essa infecção matemática exponencial com as limitações naturais da mente humana? Essa é a hora de colocar o elemento cognitivo dentro da nossa equação. Modelos matemáticos bem avançados provam que o problema da desinformação não se resume só à falta de inteligência ou falta de discernimento. É muito mais fisiológico do que isso. Quando a gente fica rolando o feed infinitamente, a carga de informações que o nosso cérebro recebe é absurdamente alta. E, simultaneamente, o nosso período de atenção despenca por causa da fadiga mental. O resultado disso, uma pura sobrecarga cognitiva. Um cérebro exausto simplesmente não analisa dados lógicos. Ele entra num modo de sobrevivência, num modo de economia de energia e passa a tomar decisões baseadas puramente na emoção e numa intuição muito rápida. E isso é um fenômeno super comprovado. Mesmo aquelas pessoas com um excelente nível educacional, que sabem perfeitamente distinguir a verdade da ficção num teste calmo e focado, acabam inevitavelmente compartilhando notícias falsas no dia a dia. Simplesmente por exaustão mental e por falta de tempo hábil para processar esse volume absurdo de dados que fica piscando nas telas sem parar. O grande resultado dessa sobrecarga e dessa fadiga mental contínua são as temidas cascatas de informação. É uma reação em cadeia silenciosa e gigantesca, e os modelos estatísticos desenham isso muito bem. Funciona mais ou menos assim. Alguém recebe um link bem alarmante de um amigo conhecido, de um colega de trabalho ou de um parente muito próximo. Por conta da correria louca do dia a dia, essa pessoa não tem o tempo de clicar, abrir e ler a matéria inteira. Só que mesmo assim, ela compartilha a mensagem para frente. Por quê? Porque ela presume, meio que cegamente, que se a informação veio de uma conexão familiar e confiável, alguém lá atrás na cadeia de repasse já deve ter verificado se aquele negócio era verdade. Essa transferência de responsabilidade vai gerando uma estrutura de difusão incrivelmente massiva, onde multidões acabam transmitindo dados totalmente não verificados. E tudo isso baseado puramente na confiança mútua e na falta de tempo, deixando o pensamento crítico totalmente de lado. É exatamente assim que uma mentira, que muitas vezes é construída literalmente do zero, ganha áreas de consenso popular absoluto em questão de pouquíssimas horas. O que nos leva à parte 3, inteligência artificial no combate. É hora de ver os detetives digitais entrando de vez em ação. Se por um lado os algoritmos ajudam a espalhar o caos e a criar essas cascatas enormes, por outro lado, nós também temos algoritmos detetives maravilhosos para revidar com o mesmo peso. Uma das armas mais fascinantes que a gente tem nessa nossa defesa tecnológica são as redes neurais em gráficos, as famosas GCNs. Para traduzir isso de um jeito bem simples, esses modelos super complexos não se limitam a simplesmente ler o texto de uma manchete mentirosa para avaliar se o conteúdo tem sentido lógico ou se a gramática está certinha. Fazer só isso seria muito fácil de burlar. Em vez disso, essas redes neurais mapeiam matematicamente toda a teia estrutural. Elas olham para o comportamento da rede de cima para baixo, de baixo para cima, e vão rastreando o padrão exato de como aquele boato bem específico está viajando entre os usuários, cruzando o espaço e o tempo. É como se eles mapeassem as rodovias invisíveis por onde a mentira trafega. Eles não querem só saber o que está sendo dito, mas eles querem entender a física exata de como a mensagem ganha velocidade nas estradas digitais. E que tipo de pegadas digitais essa inteligência artificial fica procurando enquanto monitora a rede? Esses sistemas analisam fatores que nós, meros humanos, simplesmente não conseguimos captar a olho nu. Eles avaliam a fundo o comportamento do usuário e, o que é mais crucial ainda, os padrões temporais.
Enquanto uma avalanche de comentários numa postagem pode ser facilmente forjada por robôs criando perfis falsos, o histórico de engajamento ao longo do tempo não consegue enganar a matemática. Pensa bem, seres humanos reais precisam dormir e as nossas interações nas redes têm pausas, têm ritmos que são orgânicos e naturais. Já os sistemas automatizados e as campanhas coordenadas de desinformação disparam milhares de compartilhamentos em intervalos de milissegundos, numa sincronia perfeita. É um padrão robótico que é perfeitamente rastreável. Então, a inteligência artificial pega o uso de linguagem emocional extrema no texto e cruza com esses ritmos temporais anormais de propagação na rede. O objetivo? Flagrar de cara o engajamento sintético e identificar a falsidade antes mesmo que aquele conteúdo viralize e chegue nas telas do grande público. E o mais impressionante de toda essa história é que esse maquinário gigantesco de aprendizado de máquina, de redes neurais e de estatística complexa não fica ali trancado só em supercomputadores caríssimos de laboratórios de pesquisa. Não, ferramentas práticas do mundo real que qualquer um pode acessar direto do navegador da internet do celular, tipo o site fakenewsbr.com, ajudam a empoderar a população. Essas plataformas deixam que qualquer cidadão comum copie e cole um texto suspeito que acabou de receber no grupo, e aí esses potentes modelos matemáticos analisam as características do texto de forma quase instantânea. É, na prática, a democratização da ciência de dados. Ela passa a atuar como um escudo direto para a sociedade civil, pegando esse superpoder de verificação e devolvendo ele direto para a ponta, ou seja, direto para as nossas mãos no dia a dia. Agora vamos para a parte 4. Mentiras ocultas em gráficos. Como lidar com os dados visuais que são manipulados para enganar a gente? Para trazer essa discussão que estava lá na alta tecnologia da inteligência artificial de volta puramente para a nossa capacidade humana, a gente precisa entender que a manipulação não acontece só através de textão apelativo no WhatsApp. Tem muito uso malicioso de dados numéricos, visuais também. Tem muita gente mal intencionada por aí, usando informações corrompidas, eixos totalmente distorcidos naquelas tabelas que misteriosamente não começam no zero, e umas fontes minúsculas para tentar manipular a percepção pública sobre coisas supervitais, tipo saúde, economia, decisões políticas. Para ver como a gente pode combater isso de forma eficaz, olha que incrível o impacto de uma intervenção real que aconteceu com estudantes do ensino médio de uma escola pública lá na Bahia. Os alunos receberam apenas 200 minutos de um treinamento focado especificamente em educação matemática crítica. Foi só isso, 200 minutos. Depois eles passaram por um teste. O resultado foi um salto impressionante de mais de 55% na capacidade que esses jovens tinham de identificar dados visuais manipulados. Em questão de poucas horas de estudo bem direcionado, um pouquinho de lógica matemática conseguiu dissolver completamente as falácias gráficas. Isso mostra de um jeito lindo que a educação é, sem dúvida nenhuma, um antivírus poderosíssimo. O ponto central desse treinamento lá na Bahia foi muito além de só ensinar a ler as barras coloridas de um gráfico. 12,5%. Esse foi o aumento exato e mensurável na compreensão crítica desses estudantes sobre uma coisa que é absolutamente vital no mundo da informação: a representatividade das amostras estatísticas. Eles conseguiram entender com muita lucidez que tamanhos de amostra muito pequenos, ou aqueles que são propositalmente enviesados, são justamente as principais ferramentas matemáticas usadas para forjar conclusões que não fazem o menor sentido. Imagina só a gente lendo uma manchete gigante num site: 100% das pessoas rejeitam a vacina. Nossa, assustador, né? Mas aí, quando a gente aplica o pensamento crítico e vai ver o rodapé, a gente descobre que a amostra daquela pesquisa milagrosa era de apenas 2 pessoas entrevistadas na mesma rua. Parece até um exemplo cômico, mas acreditem, essa é exatamente a engenharia sorrateira por trás de muitas peças de desinformação extremamente perigosas que circulam por aí. Com isso, a estatística deixou de ser só aquela disciplina abstrata e tediosa que a gente vê na lousa da sala de aula e se tornou um escudo de defesa formidável contra quem tenta, a todo custo, distorcer a nossa realidade. E assim chegamos na nossa parte 5, o poder do senso crítico, a nossa verdadeira e definitiva defesa. Seja numa discussão complexa sobre modelos super avançados de IA, processando linguagens na nuvem, ou numa modesta sala de aula ensinando estatística básica para jovens estudantes curiosos, o nosso mecanismo de defesa definitivo vai ser sempre, invariavelmente, o pensamento matemático crítico. E vamos ver como a gente pode traduzir esse raciocínio para táticas de defesa que a gente pode e deve usar todo santo dia. E olha, isso aqui não é só um conselhinho bom não, tá? São habilidades absolutamente essenciais de sobrevivência para essa era digital moderna em que a gente opera. Primeiro, a gente tem que verificar metodicamente os elementos visuais nos gráficos que aparecem pra gente, sempre procurando aquelas distorções malandras de escala que tentam exagerar tendências irreais.
Segundo, a gente deve checar rigorosamente as datas de publicação das matérias. Isso é muito importante para garantir que uma tragédia que aconteceu há 5 anos não está sendo reciclada hoje só para causar um pânico totalmente desnecessário. Terceiro, é muito vital comparar o conteúdo e a narrativa entre múltiplos sites e veículos de comunicação que sejam totalmente distintos, para validar de verdade se aquele fato realmente se sustenta de pé. E, por fim, aplicando aquela baita lição da sala de aula, sempre questionar, sempre analisar o tamanho das amostras e as metodologias que estão por trás daqueles dados mirabolantes que batem no peito para clamar que são a verdade absoluta. Nesse grande e super complexo modelo baseado em agentes que a gente chama de internet hoje, cada um de nós que segura um smartphone conectado nas mãos tem uma escolha inevitável para fazer. É uma escolha que aparece na nossa frente todas as vezes que surge um título sensacionalista e urgente piscando no nosso feed, implorando pela nossa atenção. De um lado, a gente pode simplesmente continuar agindo por puro impulso emocional, motivado por aquele cansaço do fim do dia, clicar no botão de compartilhar cegamente e assumir o papel de ser só mais um nó passivo contribuindo para essa cascata devastadora de desinformação. Ou, através da disciplina inabalável do pensamento crítico, da verificação de dados e da clareza da lógica matemática, a gente pode optar ativamente por quebrar o elo dessa corrente maliciosa. A provocação definitiva que fica aqui hoje para todo mundo refletir a fundo é a seguinte: nessa imensa e imprevisível rede infinita de dados, seremos nós o canal da infecção ou assumiremos a responsabilidade de seu firewall? Muito obrigado por acompanhar toda essa análise estruturada com a gente hoje e até a nossa próxima exploração.